E começamos a nossa gravação aqui pro Chá Jurídico, segunda temporada. Eu sempre fico esperando aquela mulher falar, mas ela não fala mais, a mulher da É gravação. porque eu acho que vocês não conseguiam escutar, mas a gente sempre escutava. E aí ela falava em inglês, avisando pra gente que a gravação tinha começado. Aí a gente É, fica aqui, assim, olhando ela tá pra de tela pra férias, ver. Ela tá não, ela pediu aposentadoria. pediu aposentadoria, Fica né? só da Faz muito gente. tempo. Ela disse, não, já deu. Não aguento mais. Já era. Entendeu? Meu povo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje a gente tem um assunto interessante, relevante e super importante, especialmente para mães de pessoas atípicas e para pessoas atípicas. Especificamente falando, né, essas pessoas neuroatípicas que estão aí, né, dentro do espectro autista. E aí, Nath, os planos de saúde estão naquela moda, para variar, de negar atendimento. E agora? O que é que está acontecendo? E não só a negativa de atendimento, e também o atendimento não necessário, digamos assim, porque tem planos de saúde, por exemplo, que atualmente estão limitando as consultas. Tem muitos planos de saúde que estão fazendo rodízios de profissionais, por exemplo. Numa semana é um psicólogo, e na outra semana já é outro. E na outra semana já é outro. E a questão do vínculo, né, terapêutico entre a pessoa com o TEA e o terapeuta é muito importante. E os planos de saúde muitas vezes ignoram essa situação Até por aquele ponto de credenciar e descredenciar, né? isso, exatamente. De colocar muitas vezes para um local que é muito longe, né, da moradia também da pessoa. Então, hoje a gente vai comentar tudo isso e um ponto até importante de ressaltar com vocês é que a ANS já trouxe diversos posicionamentos contra isso e mesmo assim algumas operadoras de saúde, elas permanecem com essa conduta. E é uma conduta até, infelizmente, que acaba sendo cotidiana, mas que não era para ser e que legalmente falando não era para ser. Então, nesse ponto, a questão da negativa, ela infelizmente está presente na vida das pessoas, mas hoje a professora Luciana e eu, né, nós vamos trazer os aspectos jurídicos e também o que você fazer caso você esteja diante desse tipo de situação. Pois é. E como a gente gosta, né, que vocês vejam as coisas acontecendo como elas acontecem. Se vocês perceberem, a gente não sai editando os vídeos, É tá? verdade. Então vocês vão ver que eu saí aqui do nada, né? Porque o computador estava sem conectar a energia e aí ele ia apagar no meio da nossa gravação e eu ia ter aquele troço aqui no Lembrando que meio. isso já aconteceu uma vez, a gente gravou e o episódio não ficou gravado. Luciana, sendo Luciana. Natácia, não sei como ela me aguenta, minha gente, não adianta. Mas naquele dia a culpa não foi só sua, não. Tinha também a questão do cabo que estava ruim. Foi, tá vendo? Tá vendo? Pronto, pronto. Eu faço de conta que acredito. A gente, nesse contexto, então, pessoal, tá? A gente precisa conversar. Primeiro, que o plano de saúde não pode chegar e limitar, isso já vai para pessoas no geral. O atendimento de psicólogos, terapeutas e por aí vai. Não tem mais um limite de sessões por ano, por exemplo, Por tá? mês, às vezes, né? Que Pelo fala assim, amor, isso não pode. duas sessões. A gente já viu uma situação assim, né? Aquele plano de saúde bem famosinho, duas sessões por Plano H, mês. É, com H, né? hipotético, é um plano hipotético. É um plano com H de Holanda. Hashtag deixa quieto, não queremos processo. É verdade. Mas tinha a situação, por exemplo, de limitação de duas sessões por mês. É muito pouco. Né? E não tem embasamento jurídico, né? O ponto principal é esse, não tem embasamento legal. Exato. No caso específico dos autistas, a gente vai ter a importância da Lei 12.764 de 2012, que é uma lei cujo nome é bem famoso, Uhum. Berenice Piana. Isso mesmo. E lembrando que, ao contrário do que muita gente queria impor, né, na época, acho que tu lembra disso, diziam que essa lei ia sair de vigor por causa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e na verdade não. São duas leis que coexistem igualmente, uma não anulou a outra.
viu? Elas estão juntas, se somam. E aí a gente vai aplicar não só essas duas legislações para esses casos, quando a gente veja com relação ao espectro autista, mas a gente também vai aplicar o Código Civil de forma suplementar e especialmente o CDC, porque as relações aqui consumeristas, por óbvio, elas se regem também pelo CDC e, claro, a lei dos planos de saúde, tá? E aí os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir procedimentos que estejam no rol da ANS. Isso. Então, você tem vários tipos de tratamento que são aplicáveis para o caso de pessoas, né, dentro do espectro autista. E aí você vai ter a situação em que, se está ali no rol da ANS, não tem o que discutir com relação ao cabimento. Se não tiver eventualmente no rol da ANS, o que é que se pode fazer? Se pode verificar que se trata de uma lista, é um rol exemplificativo. Então, outras situações que não estejam na lista da ANS, nesse rol da ANS de procedimentos e tratamentos de cobertura obrigatória, eles vão também poder ser de cobertura obrigatória. É, E aí você vai ter a hipótese, por exemplo, em que você tem ali uma norma, né, um conselho ali, uma entidade técnica que traz ali um parecer relacionado àquele tipo de conteúdo, que aquele dado procedimento ele é eficaz, ele é aplicável. Isso pode ser uma entidade aqui do Brasil, isso pode ser um ente técnico fora do país também, tá? Às vezes pode ter algo lá na União Europeia, algo talvez nos Estados Unidos, em outros países, que a gente possa justamente pegar e trazer, olha, tem aqui essa demonstração dessa eficácia. Estudos científicos também vão poder ser utilizados para poder embasar aquele procedimento, aquele tratamento ser de cobertura obrigatória, tá? Mas o que é que os planos, infelizmente, fazem? Tá? E aí, assim, a gente já teve conversas até extraoficialmente. E aí, qual é meio que a conduta de muitos planos, tá? Isso vai de conversas mesmo, assim, no em off. De assim, deles negarem, e grande parte das pessoas não vão atrás. Então acabam deixando para lá. Tem até esse percentual, é isso. muitas vezes, que as empresas elas analisam para ver se vale a pena ou não ela se preocupar mais com isso. Claro, a gente está tendo um aumento em demandas judiciais. Muito grande, diga-se de passagem. Infelizmente, e aí vem um cuidado. Você, por exemplo, que seja da área jurídica, a gente tem muita gente aventureira, tá? Querendo entrar na área do direito médico, do direito da saúde, Achando que é uma modinha, assim, né? Uma que é forma. super simples. Nichos de retorno rápido, né? A gente vê muito, assim, em rede social, nichos de retorno rápido. Aí tem lá direito à saúde. Fala, não, não é um nicho de retorno rápido, é um nicho importante. Você tem que ter expertise, você tem que saber com o que você está lidando. Exatamente, porque senão você faz besteira em processo. E a gente já pegou cada situação. Às Cabeluda. vezes até assim, a gente já viu casos, às vezes não é nem de escritório pequeno, de escritório grande até com equívocos, de assim, de talvez a forma mais adequada para se proceder, como eu recomendaria para os meus alunos, seria outra. Tá? Sim. E aí, assim, fica aquele ponto de você se atentar, de você estudar e não sair por aí atacando para todo lado, entrando com demandas, né? De repente você é criminalista, está entrando com a demanda no cível. Peraí, peraí, peraí. Cadê teu ramo aí de expertise? Então você tem que buscar nichar, tá? Trazer ali, olha, eu sou civilista, mas eu não sou civilista e eu atuo hoje em qualquer área. Eu nichei. Então eu não vou pegar certas demandas que não faz mais sentido. Por exemplo, eu não pego mais hoje, tem remanescentes, mas eu não pego mais hoje situações relacionadas a condomínio. Eu indico para alguém que Isso. trabalha com essa parte de direito imobiliário. Você pode se especializar numa área dessas, tá? O importante é que você estude e esteja devidamente preparado. E E ter cuidado com aqueles cursos também rápidos, né? Porque a gente às vezes vê, aprenda direito médico em 7 dias. Tem, balela, balela, infelizmente tem muito. Em rede social principalmente, né? balela. Se alguém aqui se sentir ofendido, acabar vendo esse vídeo, Nath depois vai reclamar comigo, mas me processe. Mas é Não, balela. se você faz se você ministra, né, esse curso em 7 dias e se sentir ofendido, problema seu. Menina, até tu. Eu tô passada. Problema seu. Meu Deus, vou mandar Não, esse mas vídeo pra Orlando. Orlando, meu sócio. Todo mundo aí Orlando, sabe, né, de Orlando. Orlando hoje tá de folga, o bichinho. Bichinho, bichinho. A gente tenta, minha gente, trazer ele, mas ele não quer. Ele é muito resistente. Demais. Ele tá lá no teu E ele fica Instagram. julgando a gente. E ele fica julgando a gente, porque a gente fala tanta besteira, às vezes, aqui no in-off.
Ele fica, teve um dia que ele ficou olhando aqui, ele chega, ficou julgando, aquele olhar de julgamento. E é, Orlando, é. sem, por favor, processo, tá? Por favor. Não, mas assim, a gente fica brincando, mas quando eu vi pela primeira vez, eu achei um absurdo, assim, você aprender direito médico em 7 dias. Isso não tem cabimento nenhum. E quando a gente fala de, assim, todas as áreas, elas lidam com vidas, obviamente, mas direito médico é algo que lida mais ainda com vidas. Se você fizer uma besteira, por exemplo, numa liminar para uma pessoa que está esperando uma cirurgia, aquela pessoa pode morrer esperando aquela cirurgia. Por um Exato, erro, exato. entendeu? Fora outras situações, né, que É. vão aparecer. Sim, sim. E aí, assim, o que é que acontece? É importante também que você, eventualmente, olhando aqui agora, né, a gente falando bastante sobre o paciente, mas olhando aqui também agora para o profissional de saúde. Imagina que você é esse profissional que atende, né, a pessoa com TEA. E aí você está tendo uma situação em que o plano está glosando. Que termo é esse, Luciana? Que palavra é essa esquisita? É um termo muito utilizado pelos profissionais, tá, na área da saúde. Porque os planos de saúde, por vezes, basicamente, dão uma checheirada, vamos dizer assim, hashtag É. não vou pagar. E aí o profissional da saúde acaba tendo a situação em que ele chega num ponto em que ele faz o trabalho, ele atende o paciente, mas não está recebendo. Por isso que muitos profissionais acabam optando por trabalhar com reembolso. E aí eles, não, você me paga, eu lhe passo o recibo, a nota fiscal, e você vai atrás do reembolso com o plano de saúde. Porque eles realmente têm algumas situações em que os planos estão fazendo isso mesmo sistematicamente. Já foi uma reclamação que a gente teve de conversa mesmo com alguns profissionais. É. E aí, assim, é uma coisa que pode ser até que o psicólogo que estava atendendo aquela pessoa com TEA, que o TO e por aí vai, ele esteja passando por uma situação dessas, tá? Também tem situações que você pode fazer, tem casos em que dá para você ir atrás do que o plano de saúde está lhe devendo e tudo mais. Agora, claro, tudo, né, vendo com o profissional que lhe auxilie, né, da área jurídica, tá bom? Então, cuidado também com esse negócio de sair da mesma forma que a gente diz a cautela para os alunos da gente, que vão ser futuros advogados, e para alunos que já são advogados, né, porque eu, por exemplo, já dei aula em pós e por aí vai, Isso. é aquele ponto de tem que ter responsabilidade. E você também, né, que vai ser eventualmente cliente de algum advogado, às vezes você não vai ter condição de pagar um profissional particularmente, né, particularmente, e aí você vai atrás da defensoria pública também é uma forma. Você é preciso ter a questão da assessoria jurídica e que você veja qual é a qualificação daquele profissional, que você converse com o profissional, veja se ele realmente entende sobre aquele conteúdo, para poder lhe ajudar da melhor forma possível, tá? Isso é uma via de mão dupla. E é importante também, né, que a gente dê os feedbacks para os clientes, assim, às vezes tem aquele desafio do advogado de dar o retorno, mas tem meios aí que a gente consegue eventualmente resolver ou mitigar aí problemas no atendimento, tá? Hashtag fica a dica. Sobre o advogado da retorno, a gente só quer deixar um pedido assim. Sábado à noite a gente tá descansando. Pelo amor de Deus. A menos que seja uma situação, porque como a gente é da saúde, né? Como a gente atua no escritório na área da saúde, às vezes tem situação em que é urgente. Teve caso mesmo que Orlando, que estava de plantão, O do e sábado à noite não era tão urgente assim, não era na área da não, não, saúde. nós dois tivemos dois casos aqui que foram desafiadores. Enfim, né? Eu conto bastante para os alunos. Os alunos talvez lembrem de um caso aí meio relacionado aí até com Sim, possível crime aí praticado pela pessoa, né? De ter aí uma cafetina aí no meio, negócio meio desafiador. Casos que a gente arruma, minha gente, na nossa história. E aí a gente tem essas situações complicadas. Mas assim, é aquele ponto, né? Observe também o horário de atendimento. Claro que situações de saúde que são de negativa de atendimento, está precisando de uma UTI, já teve situação no escritório nesse sentido, claro que você vai ter um plantão, alguma coisa nesse aspecto, até porque o judiciário também vai ter o plantão, né? No caso de Pernambuco, a gente tem ali um limite de horas desse plantão, é uma coisa um pouco desafiadora, mas, assim, que às vezes a gente vai estar no sábado realmente atendendo um telefone para poder
né, fazer o procedimento, tentar, às vezes, contato administrativo para ver se resolve administrativamente, às vezes com o hospital, por aí vai. Isso. E também no dia seguinte, né, porque a gente tem um limite aí dos horários que dá para atender, ou no horário que dá para ter o atendimento do plantão judiciário, Isso. você ir atrás, tá? Então é também essa lógica. E a importância do hospital também contar com o corpo jurídico, né? Ajuda muito, assim, O nessas hospital, a questões. É, clínica, consultório. exato. É É. importante vocês se atentarem para isso, tá? No caso específico, para pessoas com TEA, a gente teria especialmente essa questão de que não cabe limitação, tá? Repito, de atendimento, de número de atendimentos por mês ou por ano, para psicólogo, TO e por aí vai, tá? A gente tem uma limitação ainda de atendimento de fisioterapia, porque geralmente é aquele aspecto, X sessões de fisioterapia, Nossa, tá? Particularmente, eu entendo que deveria ser possível até, né? Aí fica aí a indagação, ter aquela questão de que realmente você ter uma fisioterapia por um prazo de acompanhamento e não ter uma limitação simplesmente de sessões, porque tem certos casos que as 10 sessões só não vai ser suficiente, com certeza. né? 5 sessões não vai ser E suficiente. a depender Até até do, preventivamente também. e a depender até do grau, né, de que a pessoa precisa ali de um suporte, pode ser algo que dure anos até. A gente já viu também caso de planos de saúde negando outros tipos de terapia, como ABA, né, por exemplo, nega-se Ecoterapia, muito. Ecoterapia, musicoterapia sim, também, nega-se tá? muito. E são tratamentos que são, sim, de cobertura obrigatória. Sim, Tá? Então, atenção para isso. Não fique, ai meu Deus, mas negou e aí faça o quê? Você pode ir atrás, negou, vá atrás de uma assessoria jurídica, tá? Isso pode ser um advogado particular, isso pode ser um defensor público. É um isso, direito seu, tá? Então, não deixe de ir atrás do seu direito, porque, né? Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer particular. Você pode ir atrás, inclusive, da liminar. Claro, você tendo isso, o direito, o profissional vai avaliar isso, tá? isso. Mas, assim, eu acho que os pontos principais seriam esses. Se atentar para essa legislação aplicável, tá? No caso do TEA, a lei Berenice Piana, tá? Falei certo, né? Porque Falou. volta e meia sai confundindo os Não, nomes falou, das falou. leis. Ai, eu já dei uma travada aqui agora, minha gente. Eu Enfim. vi. É, ainda por cima Não, estamos no chá de saquinho. mas eu, Vergonhoso. mas eu preciso ressaltar que esse chá de saquinho é bom porque ele não é muito doce. Ele é mais amarguinho, eu gosto. Não, mas não é isso, não. É porque chá de saquinho é uma vergonha, minha gente. Não, a gente fez hoje mais na pressa, assim. Não tem aquele dia que você faz as coisas mais na pressa, assim? Estamos nós hoje. Nós Vocês hoje viram, né? estamos Que até o aqui. computador tava aqui querendo dizer tchau, não vou funcionar mais, não, vou Foi desligar. triste, mas estamos aqui. Pois é. E aí, por favor, não deixa de se inscrever, de curtir aqui o vídeo, né? Se você gostou desse conteúdo, compartilhar para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. E espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, assim, dar Um uma norte, né? geral, um norte para quem eventualmente tem algum tratamento, especificamente hoje, com relação à TEA, não permitido, né? Negado pelo plano de saúde. Isso, isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tchau, Tchau, tchau. tchau.